Meu nome é Yasmin Ferrer, eu tenho 35 anos, sou nascida em São Paulo, apesar de ter vivido meus primeiros anos em Campina do Monte Alegre. Uma história para contar. Hoje eu vim contar sobre a minha multiplicidade. Oi, Yasmin, seja muito bem-vinda. Obrigada. Você que está em casa, pode nos seguir nas redes sociais, vai aparecer um WhatsApp aqui na tela. Venha contar a sua história, estou aqui de braços abertos e ouvidos atentos para te ouvir. Vem com a gente. Yasmin, como é que é essa multiplicidade? Quer dizer que você é uma pessoa que tem vários vertentes, seja na profissão, seja nas suas práticas, nas suas paixões. Como funciona? Na verdade, assim, por muito tempo isso não funcionou, né? Eu vim aprender a administrar isso já com meus 34 anos de idade. Então, é muito pouco tempo, né? Eu, desde pequena, sempre fui uma criança muito hiperativa, muito criativa, muito rebelde, né? Muito malcriada. Aquela criança difícil, né? Que normalmente, aquelas crianças que as pessoas falam, ai, que criança chata, ninguém queria ficar, né? E eu acho que eu não tinha, né, acredito que uma base, um apoio, né, para entender. Hoje em dia se fala muito sobre isso, né? Lá nos anos de 1990, a gente não escutava muito sobre crianças hiperativas e tudo mais. A gente não tinha muito esse cuidado, né? E depois de uma baita crise existencial que eu fui buscar ajuda e eu comecei a me entender através do autoconhecimento, me encontrei na arte e aí descobri que sabia pintar, eu já cantava desde pequena, fora outras coisas também, eu pinto, agora eu danço também, canto, faço teatro hoje em dia é uma das minhas paixões e agora estou na comunicação. Então, realmente, esse título aí, multiplicidade, ele é bem característico seu. Seja na pintura, na dança, na música. Acho que a sensibilidade do artista também traz isso, esse fluxo mental rápido, muito, muito vivo, vários questionamentos. Eu acho que isso demorou um pouco você se encontrar. Você fala 34 anos, mas você é super jovem aí, e é um período de descoberta mesmo. Às vezes as crises existenciais, elas persistem com a gente vida fora. E aí quando você se descobre na arte, como é que você lida com isso, assim? Isso virou um problema ou para você se assumir gostando da arte? Porque a gente vive em um país altamente preconceituoso e quando você fala em ser artista, as pessoas associam muitas vezes assim, não vai trabalhar, não vai ganhar dinheiro, por exemplo. É isso? Aí a gente já tem que ir lá para trás, né? Eu, por ter sido essa criança que não fui muito, como é que eu posso dizer, compreendida, eu cresci acreditando que eu realmente incomodava, né? Que a minha criatividade, que esse meu lado artístico, hiperativo que eu tenho, que isso era um problema, né? Desde pequena eu sempre escutei muito, a menina é muito rebelde, não sei o que lá. Então, eu cresci acreditando que isso era um problema para mim. Eu não acreditava em mim. Eu acho que para eu conseguir alcançar isso, eu precisei aprender a acreditar em mim. Só que aí teve um período que eu fui para a área da engenharia, fiz desenho técnico-mecânico. Isso foi uma coisa que me fez muito bem, porque querendo ou não, eu estava na parte da arte ali, de uma maneira técnica, né? Mas estava envolvido com desenho, então eu tinha ideias para os desenhos e tudo mais. Só que tudo se perdeu quando eu fui para o CLT, né? Porque uma pessoa com uma personalidade artística, dificilmente ela vai conseguir se encaixar num CLT. Diariamente ela vai passar por crises, né? Porque existe uma cobrança muito grande, principalmente em empresa, em metalúrgica e tudo mais. Então, eu tive uma crise existencial na faixa dos meus 30 anos, que foi o que me fez... Eu tive um problema de depressão, né? Principalmente depois que eu fui mãe. Porque depois que você vira mãe, você acha que você não tem mais espaço para você. Aí como que faz, né, para uma pessoa extremamente múltipla,
para ser mãe, dona de casa, trabalhar fora e ainda cuidar de si. Então eu passei por esse período da depressão e quando eu passei por esse período, né, existe toda uma história, né, nesse momento, mas depois de tudo isso eu vi que eu precisava cuidar de mim. Então, para eu me encontrar na arte, eu precisei primeiro passar pelo autoconhecimento. E foi assim, eu digo que foram 3 anos de terapia intensiva, né? Porque eu tive que realmente aprender que não tinha problema nenhum em a Yasmin ser a Yasmin. Você falou um ponto extremamente importante, fundamental para entendimento, até que ajuda muita gente. Quando a gente fala em autoconhecimento, em fazer terapia, que é outra coisa que existe às vezes, acho que hoje está menos, mas existe sim preconceito de fazer terapia, porque acham que é só conversar. E isso na verdade, ela é uma ponte que vai ali ligando a pessoa ao seu eu, às suas descobertas, às suas preferências, e sempre guiado por um profissional. Acredito que isso sempre vai ser fundamental para nosso crescimento, desenvolvimento, e para a gente realmente é como se você encontrasse seu lugar no mundo através dessa busca. Sim. E acho que quando você encontra, por mais que seja difícil, porque eu acredito que ser artista, seja em qual instância for, é uma batalha contínua, de buscar merecimento, de conquistar um espaço, mas mesmo nas pequenas ações, quando você desponta para isso, é certo que aquela pequena satisfação, aquela coisa de saber assim, estou indo pelo lugar certo. Você chegou a ter essa sensação? Cheguei. Eu cheguei. Na verdade, isso é até algo muito recente, né? Depois que você aprende, o autoconhecimento, ele tem vários níveis. Então, assim, ele tem o raso ali que a pessoa vai, ela sabe que ela precisa se cuidar, ela conseguiu ultrapassar aquela barreira do eu vou fazer terapia e nem por isso eu sou louca. E aí ela faz terapia, melhora e ok, vai para casa e segue sua vida. Tem outro nível onde você dá uma aprofundada, você consegue entender as coisas um pouco melhor e melhora a ponto de não ter mais crises tão frequentes. E existe um outro nível do autoconhecimento, que é o nível em que que a pessoa não precise estar mais com o terapeuta. Eu acho que isso é extremamente necessário, sempre, porque a gente precisa ter um acompanhamento profissional. Mas existe um outro nível em que você consegue enxergar que tudo na vida que você passa é um aprendizado. E eu cheguei a um ponto para mim, todos os dias tem uma lição. Todos os dias. Então, assim, eu sempre estou atenta às sincronicidades, aos sinais, ao que Deus... Acredito muito em Deus, né? Isso é uma base para mim. E eu estou sempre atenta, né? No o que Ele está querendo me dizer, o que está querendo me ensinar. Então, assim, falando sobre propósito, né? Quando a gente fala de propósito, qual que é o meu propósito? O meu propósito, ele é ser artista, e eu já tenho absoluta certeza disso. Mas quando a gente não consegue superar o fato de ser visto, a gente acaba caindo no esperar o tempo inteiro por aprovação. Hoje em dia, o palco do artista são as redes sociais, né? Então, a pessoa está sempre buscando por visualização, né? Só que se não tem a visualização, se ela não consegue alcançar aquilo, porque a grama do vizinho sempre é mais vista, ela acaba caindo no eu não sou tão boa assim. Então, assim, eu fui para um lado do autoconhecimento em que eu reconheço que eu sou boa no que eu sei fazer, reconheço que eu posso melhorar e estou disposta a isso, e reconheço que hoje eu estou cumprindo o meu propósito. Então, se eu sinto vontade de pegar o meu celular no meio do dia e gravar uma mensagem que eu senti no meu coração e fazer um vídeo e postar, eu vou fazer isso. Não importa se vai ter 5 curtidas, se vai ter 10 curtidas, se não vai ter nenhuma curtida. Eu cumpri o meu propósito. Então, hoje eu me sinto liberta desse negócio de tá sempre em busca. Para mim, hoje, isso é o suficiente. Que a gente, quando é refém
dessa rede social, do número de curtidas, das páginas, enfim, porque isso traz um dano psicológico enorme se você ficar realmente aprisionado, enclausurado nessa questão de quem vai gostar ou quem vai me validar, sendo que o autoconhecimento mostra o que você está buscando no seu eu e o que você encontra que vai de acordo com a sua alma, lá no seu fundo, no seu eu, e nada tem a ver com o superficial, com uma foto, com um vídeo, com um site, enfim, uma vida virtual que ela pode até transpor um pouco do real, mas ela não é essencialmente a vida real. E assim, você fala até que ela é o cartão de visitas um pouco, a rede social, mas há também quem não goste e continue aí trabalhando nas artes, mas eu acho que tem que ter bastante maturidade para isso, porque realmente isso traz uma gama de questões tão profundas e que machuca, que muita gente às vezes até perde a vida, talvez, nessa busca da aprovação, nessa busca de agradar e de receber aplauso, porque aí também entra, acho que um pouco da questão do nosso ego, que precisa ser trabalhado, e a terapia faz isso. Totalmente. Né? Então, principalmente a artista sempre gosta do aplauso, né? É o que movimenta, né? Quem assiste, quem vai lá, quem prestigia, até aí ok, mas quem vai aplaudir, quem que vai olha, legal o que você faz, você fala bem, você se expressa bem, mas muitas vezes você tem, assim, quando você tem essa certeza da sua riqueza interior, da sua capacidade, acredito que isso fica mais amadurecido na mente. Olha, você falou um ponto extremamente importante, aí agora eu vou trazer um pouquinho do autoconhecimento da lição que eu aprendo aí no dia a dia com a ajuda divina. Só ele mesmo. Mas essa coisa do ego é uma coisa assim, eu acho que é o primeiro ponto que a gente trabalha. E é o último que a gente para de trabalhar. E, inclusive, a gente trabalha ele constantemente, porque é natural do ser humano ele ter um ego elevado, né? Hoje em dia, principalmente hoje em dia, com essa coisa das redes sociais, o ego, assim, ele é uma coisa que tá muito forte entre as pessoas. Então, hoje em dia, a gente não vê nem relacionamento duradouro, porque as pessoas, elas estão montadas no ego dela, não enxergam erro e querem sempre visualização, enfim. Mas... só não te cortando, né, que tem o Bauman, que é um escritor, e ele fala, né, da sociedade do mundo líquido, tem o livro, que é essa coisa vaporizada, assim, o ar vai rápido, acaba rápido, o afeto, amizade, amor, relações, isso é muito, sei lá, é enlouquecedor. É tudo muito reciclável, né? Nada dura hoje em dia, porque as pessoas, elas preferem o ego delas do que serem ensináveis de que às vezes ela errou e ela precisa melhorar como pessoa. E esses dias estava eu nos meus diálogos internos, né? E eu fiquei pensando, frequentemente pessoas com ego muito elevado me rodeiam, né? Isso é uma coisa muito comum. E quando a gente fala sobre sincronicidade, a gente fala sobre autoconhecimento, a gente entende que tudo, não só isso, né? Vamos falar assim de uma outra forma também, que é para abraçar muitas pessoas, né? Mas às vezes Deus manda pra gente pessoas que são necessárias pra gente aprender a lidar e passar por certas situações. Eu acredito assim, a gente atrai essa coisa os opostos se atraem, é uma mentira. Isso, para mim, não existe. Eu acho que o que mais faz sentido é tudo que é igual vem pra gente olhar pra gente, dentro da gente, e enxergar o que a gente precisa melhorar. Então, se eu atraio muitas pessoas com ego elevado, não significa que são pessoas ruins, mas que têm um ego elevado. Muito provavelmente porque eu também tenho um ego muito elevado. E o artista, por si só, ele já nasce com isso dentro dele. Porque o artista, ele gosta de palco e tá tudo bem. Não tem problema nenhum ele gostar de palco. Desde que ele aprenda a ter humildade, desde que ele aprenda a ser ensinável. Então, eu acho que é isso. Tá tudo bem, você tem um ego e às vezes ele vai subir, mas você tem que aprender a baixar ele também.
A gente tem que ter, é um nível de consciência que às vezes a gente tem muito de ver o outro, como você está falando. A gente gosta de ver, de saber, fulano é assim, eu não quero ser, mas algumas vezes esse tipo de relacionamento ensina, porque aí você também pensa, mas por que eu estou atraindo? Será que eu também sou assim? E às vezes a gente é extremamente igual ou até pior do que o outro. Mas isso também é muito bom, esse ponto de alerta que você busca, que você traz, porque aí também é para refletir. Será que esse ego não vai levar a gente à bancarrota, à situação totalmente catastrófica? Porque nada como a gente ter a humildade em aprender, em errar, em admitir coisas, que isso é uma luta constante, isso independente de terapia, de ser artista, não todo mundo tem esse lado de questionamento Sim. consigo mesmo. Eu acho que é isso um pouco também, né? Passa por isso, né? Passa. Hoje em dia eu vejo assim, que cada vez menos as pessoas estão tendo essa capacidade de enxergar, olhar para dentro de si. Né? Infelizmente, hoje em dia, eu acho que está muito difícil essa pessoa. Como eu disse esses dias, né? Hoje em dia as pessoas nem se perguntam sobre propósito. Você está falando, assim, você falou das artes visuais, pintura, dança, música, assim, dentro das artes, assim, o que você mais se identifica, que você pensa assim, não, isso eu ainda vou fazer, e muito porque eu gosto, porque eu quero, assim, que você realmente percebe aquela vontade latente, mais forte do que até o seu querer, ela extrapola. Tem alguma área da arte que é assim? Olha, toda vez que eu paro para pensar nisso, eu penso assim, que é a mesma coisa que pedir para mim escolher entre um dos meus filhos. Sabe, é aquela coisa que você tem amor. Eu sou apaixonada pela música, apaixonada mesmo, eu gosto muito de cantar, isso é uma coisa que eu tenho desde pequena. Mas aí nesse meu diálogo interno, eu vi que era muito essa coisa do ego, de eu buscar tanto isso. Porque eu acho que hoje, o que eu me identifico mais, o que eu consigo me entregar mais, é a relação da comunicação e do teatro. Apesar de gostar mais da música, mas a minha entrega, ela está na comunicação e no teatro. E você sabe que aqui o nosso cenário é o teatro. Sim. Porque na vida, está muito a ver com o que você está falando. Na vida nós temos inúmeros papéis sociais, familiares, enfim, a gente é filho, é mãe, é pai, é irmão, é professor, é profissão. A gente tem um papel às vezes na comunidade religiosa, seja qual for. Então, assim, a gente está sempre representando. Então, o cenário do teatro aqui é justamente sobre isso, sobre as nuances que a gente abarca na vida, e a gente tem as máscaras que a gente acaba colocando e sendo alguns personagens. Isso é até... assim, é engraçado a relação do teatro com a psicanálise, com a psicologia, mas tem tudo a ver, né? Totalmente. Entendi. É muito isso, porque ser mãe, que você falou de ser mãe, você tem 2 filhos. Isso, 2 filhos. E para você também foi difícil ser mãe? É difícil? Foi muito difícil ser mãe para mim, porque eu acho que eu não tive assim A minha mãe é uma mãe maravilhosa. Não tenho o que falar assim da minha mãe e nem do meu pai. Hoje eu entendo que eles puderam fazer para mim o que eles puderam fazer. A gente não tem como entregar. Eu vou chorar. Eu sei. Gente, todo mundo que vem aqui chora. Não, é emoção, porque é emoção. Falar de pai, de mãe, de filho. Eu não sou mãe, eu acho que pega no ponto, né? Não tem problema. Você tem que ficar à vontade. Aqui ninguém critica, até porque ninguém vai poder criticar ninguém aqui, que nós somos humanos, todos Sim. nós, né? Então... Mas, assim, eu acho que isso pega muito porque eu consegui ser mãe de verdade para os meus filhos quando eu aprendi a me aceitar, quando eu aprendi a me amar, e principalmente quando eu aprendi a amar a minha mãe e o meu pai da maneira que eles puderam ser. Eu passei assim, eu não tive uma infância pobre. A gente era bem de vida, não tenho que reclamar assim com essa questão. Mas a minha mãe e o meu pai, eles não eram muito atentos, sabe? Então eu tive essa questão, né, da neurodivergência, que não foi olhada com muito carinho. Teve outras questões também, já mais pesadas também, que não foram observadas.
Mas hoje eu vejo que o meu pai e a minha mãe, eles não tinham consciência de muita coisa. Como que a gente cobra consciência de uma pessoa consciência de uma coisa que ela não tem? Não tem como. Então, o que eu posso fazer hoje é tentar fazer o melhor para ser melhor para os meus filhos, para que eles sejam melhores do que eu fui para eles. E assim a gente consiga curar essa parte, né? Sim, é quebrando ciclos negativos. Exatamente. E seus pais, as ferramentas que eles tinham, eles fizeram com certeza o melhor. E até por talvez a ignorância no sentido de desconhecimento, de técnicas, de maneiras, de como ajudar ou como olhar com mais precisão para essa questão da neurodivergência, acredito que isso também não foi proposital. Não, com certeza não é uma negligência por negligência. Acho que é uma questão de dificuldade, porque é um trilhar, é uma caminhada, e acredito que quando a gente é pai e mãe, acho que é mais difícil. A caminhada já sozinho é difícil. Imagina você quando você está respondendo por outros seres, outras mentes, outros corações. É mais complicado ainda. Sim. E é legal quando a gente chega na maturidade, como você ainda é jovem, mas que consegue olhar sem esse rancor, sem essa... Porque apontar também talvez a gente não vai chegar a nenhum lugar com isso. Não, mas eu falo pra você que foi uma caminhada muito difícil até eu reconhecer isso. Foi um processo de cura, assim, bem árduo. Precisou de muita entrega minha. Eu precisei querer de verdade, sabe? Porque... Só entrando assim num ponto que eu acho muito importante falar, a minha família, por parte de pai, é uma família de neurodivergentes. Isso é uma coisa assim estampada. Alguns não sabem, mas eu acho que hoje a maioria sabe. Tanto que a gente tem um tio que ele não teve alguns cuidados também, não por culpa da minha avó. Mas, aquela pessoa que a gente fala, normal ele não é. E aí hoje a gente também tem o meu irmão que a gente vê que ele precisa de um cuidado especial. E a gente não pode virar as costas, né? Isso não é problema meu. E talvez a minha mãe não consiga ter consciência disso. Ou talvez ela não queira enxergar porque não vai doer, né? Talvez doa demais enxergar isso. Então é isso. Às vezes enfrentar questões delicadas e assim até de saúde, principalmente saúde mental, é difícil não só para a própria pessoa, como para quem está perto. Sim. Por não saber, por não entender como funciona. Então é tão delicado isso que acho que realmente esses acompanhamentos, esses profissionais são fundamentais, devia ter desde a infância, primeira infância. Porque muitas vezes adultos feitos, pais, mães aí, não conseguem lidar. Não conseguem. Às vezes preferem passar por cima por medo até de enfrentar isso, né? Então, Sim. até auto-preconceito contra até si mesmo, contra a questão do filho e tal. Mas é um dilema que abarca muitas famílias. Sim, é um dilema. E é uma coisa que precisa ser olhada de perto mesmo, né? Yasmin, você realmente, essa palavra multiplicidade combina com você, porque você traz questões importantíssimas que eu acho que, assim, sempre a gente tem que trazer isso aqui. Eu gosto quando as pessoas trazem que é família, maternidade, profissão, sabe, os desafios que a gente enfrenta na sociedade, com a gente mesmo, né, a psicanálise, a psicologia, a análise do comportamento, do nosso autocomportamento. Isso tudo só faz a gente refletir, porque o propósito aqui justamente é esse, é buscar a reflexão. Aqui não tem certo nem errado, até porque quem somos nós para julgarmos. Sim. Mas é quando a gente busca e traz esses pontos de pensamento, de entendimento, é para promover inclusive uma internet um pouco menos agressiva. Sim. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu hoje não tenho medo da minha fraqueza, porque eu aprendi a me posicionar, né? Eu aprendi a me posicionar. Quando a gente não sabe se posicionar, a gente tem medo também de liberar a emoção, né? E as emoções, elas precisam ser liberadas, não pode ficar guardado. Porque se a gente guarda, alguma coisa dentro da gente vira, né? Exatamente. E sabemos que guardar emoções não é uma coisa boa. Então, falar não é fraqueza. É muito pelo contrário, é força, desde que você se posicione.
e o autorrespeito, porque às vezes é lógico que em certos lugares e situações a gente não pode, às vezes, se expressar. Sim. Mas eu acho que isso traz muito do teatro, porque o teatro é emoção. O teatro é uma coisa que me libertou muito. Nossa, o teatro me fez... Porque no teatro, quando eu estava fazendo o teatro, a gente, inclusive, escrevia muito. O que me ajudou muito, inclusive, também foi escrever. Escrever foi uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo. Porque eu escrevi o que estava dentro do meu coração. Às vezes a gente não tem coragem de falar, a gente não sabe como falar. A gente começa a escrever, vai Ou embora. fala por meio de um personagem também, né? Sim. Você tem alguma peça de teatro ou algum personagem que te marcou? Tenho. Sério? Sério. Nossa, essa é a minha parte preferida. É a que eu mais amo. A gente fez uma peça de teatro chamada Vila. E nessa peça de teatro, cada um ali fez um personagem. Alguns fizeram personagens para alguém interpretar. Eu fiz uma jagunça. Tinha um jagunço na peça e... quem quer ser o jagunço? Eu falei, como tinha muitas mulheres na peça, era um ou outro homem eles já tinham seus papéis. Eu falei, não, eu quero fazer a jagunça. Acho que tem tudo a ver comigo. E aí eu fiz a jagunça, fiz a história da jagunça. E ela é, assim, uma personagem muito incrível. Todo mundo amou a jagunça, eu amei a jagunça. Bom, agora nós vamos para a parte de fazer algumas dinâmicas. Vamos lá. É meio que voltado para si mesmo, mas aqui é simbólico. Na vida, em que... Pode até pegar se você quiser. Determinadas situações que você já viu ou presencia, ou com você ou com alguém que você não quer perto de você. Não tem como falar disso se a gente não volta para a parte do autoconhecimento de novo, né? Uma coisa que eu não suporto é fofoca. Fofoca, falar mal, deslealdade. Mas porque talvez eu tenha muito disso em mim e eu não quero fortalecer isso. Então eu prefiro evitar ficar perto desses tipos de situações porque eu não quero voltar a ter esses hábitos. Aqui é o nosso caderno, é um caderno de uma folha. E... Peraí, a caneta. Se você tivesse que viajar, ou na mente, mentalmente, e mandar, ou, sabe, você fazer um retrospecto da sua vida e precisasse, e tivesse que escrever uma carta, para quem você escreveria, ou se você quiser falar para quem, e o assunto, de repente uma saudade, uma saudação, algo que você acha que seja importante, relevante, incluindo você mesma nessa carta. É isso que eu ia falar. Tá aqui o remetente, pode ser, não tem problema, é livre. Pode escrever. É para escrever? Isso, o nome para quem vai. Tá, eu escrevo aqui o nome, é isso? Isso, para quem vai. Vamos lá. Yasmin Ferrer, de 8 anos. Inclusive, tô escrevendo um livro. Um livro? Que bacana. Exatamente sobre isso daqui. Ele se chama, por enquanto, rapidamente, bem rapidinho, ele se chama Anatomia do Erro. E sou eu, inclusive, falando comigo mesma em vários períodos. Talvez, gente, isso demore uns 20 anos para ficar pronto, não mas... tem problema, mas que legal, a gente vai... É como se você estivesse construindo essa história, né? É uma de construção. Recomeço, de resgate, talvez. É uma construção. Um dia vai ficar pronto, mas eu já coloquei em prática. Tá vendo, Yasmin? Você realmente, essa multiplicidade é grande. Vai de tudo, escreve, pinta, canta. Acho que tá bom. Bom, aqui é uma coisa muito pessoal sua, mas se você quiser só nos contar o título, o assunto... Eu leio, pode? Pode, claro. Para mim não tem problema. Olá, minha querida, sou eu do futuro. Eu vim te dizer para não ter medo de ser você. Não tem absolutamente nada de errado com você. Você é uma pessoa incrível e as pessoas precisam dessa luz. Seja você sem medo. Muito lindo, Yasmin. Que bom que você tem esse entendimento sobre si mesma
E nunca deixe de ter, nunca deixe ninguém apagar seu brilho, sua vivacidade. Você é assim uma pessoa tão valorosa, sabe? E que busca, que ama a arte, tão sensível. Então, isso nunca pode ser minimizado por ninguém. Não deixa de acreditar nisso. Parabéns por você conseguir se resgatar. Parabéns por você buscar o autoconhecimento, buscar a terapia. É esse o caminho de você se construir como ser humano e se fortalecer, principalmente por você e pelos seus filhos. Obrigada. Você é emocionante, olha. Que se estivesse em um lugar grande, amplo, um estádio, eu sempre falo isso porque pra gente se imaginar em um púlpito, falando para um certo número de milhares de pessoas, centenas de pessoas, que você quisesse deixar uma mensagem de impacto. Pode ser um protesto, pode ser uma mensagem, pode ser uma declaração de amor, é livre. Então você usaria o megafone para transmitir essa mensagem. Então eu vou deixar aqui um pedacinho de uma música que eu gosto muito, de uma pessoa que eu gosto muito e que formou inclusive a minha personalidade. Não me entrego sem lutar, tenho ainda coração, não aprendi a me render, que caia o inimigo então. Você foi muito assim realista, muito verdadeira. Eu acho que é isso que falta no nosso mundo. Você se entregou mesmo aqui. E eu nem sei o que dizer, de tão feliz que eu fico de conseguir trazer tudo isso, não no sentido de enaltecer nada, mas quando a gente traz a humanidade do outro e a gente pode olhar de fora, é legal, porque a gente também está se vendo um pouco. Sim. Então eu fico muito contente com a sua entrega, com a sua confiança. Enfim, com tudo que você fez de estar aqui, de vir de longe para o nosso pequeno estúdio caseiro, mas eu fico bastante agradecida. Eu quero que você dê sua mensagem final agora. Eu que agradeço muito você ter me chamado, eu fiquei assim muito feliz mesmo. Eu acredito que, não de uma maneira egocêntrica, mas de uma maneira bem humilde, bem cooperativa mesmo, de que eu tenho alguma coisa para ajudar, não importa se tem palco, se tem ou se não tem, e eu quero ser luz aonde eu for, e eu gostaria, para quem ouvir o podcast aqui, que as pessoas elas encontrem isso nelas, né? Essa vontade de cooperação, de ser luz. Estamos passando assim por momentos em que as pessoas têm se esfriado muito e que as pessoas aprendam a ser testemunhos vivos, né, do que Deus pode fazer com a nossa vida. Você acreditando em Deus ou não, as pessoas acreditando ou não, mas que elas podem ser boas pessoas, pessoas que ajudam o próximo e que cooperam para o bem. Muito obrigada. Você que está em casa, quer contar a sua história, nos siga nas redes sociais, entra no nosso WhatsApp e a gente faz o nosso agendamento das próximas entrevistas, que também vão acontecer de forma online. Obrigada, um abraço e até breve.